Bom dia, meus irmãos ainda. Por que ficaram... Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira da Semana Santa. Não se esqueçam, meus irmãos, precisa confessar, contar nos seus pecados. E amanhã tem confissão nas igrejas. Procura uma igreja aí, vai lá, conta os pecados. Faça comunhão espiritual, se não quer confessar com o padre. Certo é confessar com o padre, mas se não quer, faça espiritual. Conta o seu pecado para Deus. Explica para ele o seu motivo. Ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas. Amém? Eu vou falar hoje das 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Estou no 48. Por que ficaram famosas as descobertas de cura? Se você for à Terra Santa, certamente terá em seu roteiro uma visita a Curra, sítio arqueológico perto de Jericó e bem ao lado do Mar Morto, a 420 metros abaixo do nível do mar, lugar mais baixo da Terra. O guia vai fazer você percorrer as ruínas de um antigo convento, com salas, escritório, cozinha, oficina de cerâmica, piscina, cisterna, estábulo, torre e cemitério. O local foi habitado, sobretudo, entre os anos 186 a.C. e 68 d.C., por uns 200 metros de uma seita judaica que se intitulava, por uns 200 membros de uma seita judaica que se intitulava Filhos da Luz ou da Justiça, os pobres, o resto de Jerusalém, ou da Nova Aliança, não usavam o nome pelo qual ficavam conhecidos, essênios, nome que significa piedosos, e encontraram-se autores antigos como Flávio Joséfo e Plínio o Antigo, que forneceram descrições sumárias da comunidade. Os essênios constituem uma espécie de grupo místico e messiânico que vivia em comunidade monástica de tipo da pobreza, de comunidade monástica de tipo Francisco, no qual toca a vida como comum, a vivência e a pobreza. São judeus de nascimento e ligam-se por uma afeição mútua, maior que a de quaisquer outros. Esses homens rejeitam os prazeres como um pecado, e põem a virtude na disciplina rigorosa e na resistência às paixões. Se por um lado desdenham do casamento, por outro lado adotam as crianças de outro em tenra idade, sobretudo quando são aptas para o estudo, têm-nas como se fossem sua própria família e formam-nas segundo os seus costumes. Flávio Joséfo foi quem escreveu. No tempo em que eles viveram, os romanos dominavam a Palestina. Um clima de revolta entre os judeus foi aumentado lá pelos anos 60 depois de Cristo, e o perigo de uma guerra ameaçava a região toda. Por isso, os essênios tiveram cuidado de salvar a preciosa riqueza que tinham em termos e manuscritos, encerrando-os em jarras de cerâmica e escondendo-os em grutas próximas. Esse tesouro permaneceu oculto e contemplando, ignorado por 2000 anos, até que em 1949, uma circunstância fortuita levou à sua descoberta. Um beduíno que procurava uma cabra perdida jogou uma pedra e escutou o barulho que ela fez. Parecia ter quebrado um vaso de barro. Aí, na gruta que ganhou o nome número 1, encontrou diversos pergaminhos dentro da jarra. Esse grande acaso foi o início de persistentes explorações de toda a zona, resultado no achado de outras 10 grutas, todas contendo os manuscritos antigos escritos em hebraico, em sua maioria, mas também em aramaico e grego. As pessoas cultas, das quais vendidas essas antiguidades,
perceberam que se tratava de uma coisa muito especial. Foram encontrados até hoje em torno de 930 documentos em couro ou em papiros, que correspondem a 350 obras distintas em suas múltiplas cópias. Quando os documentos foram achados, alguns estavam quase intactos, graças ao ambiente seco do deserto da Judéia e ao fato de terem passado os últimos 2000 anos no escuro, dentro de vasos de argila, escondidos em cavernas. Mas outros tinham reduzido a pedaços mínimos, quase ininteligíveis. Os especialistas que os estudaram concluíram que se tratava de escritos de 3 tipos. 40% dos textos encontrados eram textos bíblicos do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento estão representados, ao menos por fragmentos, exceto Neemias e Esté. Logo na Gruta 1 foi achado um exemplar de Isaías, um rolo com 7,85 centímetros de comprimento e com todos os 66 capítulos do profeta. Esta curiosidade se conserva no Museu do Livro em Jerusalém. 30% das obras achadas são obras apócrifas, isto é, não incluídas na Bíblia, mas tidas em grande veneração, como o livro dos Jubileus e o livro de Enoque. Outros 30% são textos próprios da comunidade, como seus estatutos e normas, regras da comunidade, rolo do templo. Qual o valor dessas descobertas? A descoberta de Qumran foi considerada o mais notável achado arqueológico do século XX, mas ainda os manuscritos do deserto de Judá foram, sem dúvida, a maior descoberta do milênio passado, para a crítica literária e para o estudo da Bíblia, pois voltavam a ter acesso às cópias de textos bíblicos da época de Cristo e alguns até dos séculos 2, 3 a.C., e que as nossas edições da Bíblia hebraica então tinham como base manuscrito do século X da era cristã. E agora temos em mão textos mil anos mais antigos, muito mais próximos de sua origem. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto confirma que aquilo que as pessoas que creem na Bíblia sempre souberam, ou seja, que a Bíblia, tal qual a temos na atualidade, é um texto que passa nos testes de fidedignidade. Sempre houve pessoa que questionava a confiabilidade das Escrituras, já que o texto fora copiado e recopiado ao longo dos séculos. Os críticos achavam impossível saber com certeza que os escritores bíblicos escreveram ou queriam dar originalidade. Pela comparação da nossa Bíblia atual com os textos de Qumran, chegou à conclusão de que nossos textos são frutos de cópias muito fiéis, feitas à mão através dos séculos. Foram encontradas, sim, algumas leituras divergentes, mas em poucos pontos bastante secundários, e nesses casos estudiosos devem ponderar o valor das alterações contrastadas. Em algum caso, Qumran trouxe efetivamente certas variantes que são úteis para melhorar o nosso texto. Os textos encontrados dão-nos ainda a conhecer o quadro ideológico judaico no tempo do nascimento do Evangelho cristão, isto é, o ambiente em que o cristianismo nasceu. Mas os escritos não bíblicos são registros valiosos que possibilitam a compreensão dos contextos da vida e da cultura na época do Novo Testamento. A respeito da semelhança entre o cristianismo e a espiritualidade vivida em Qumran, nota-se que também nos textos de lá foram encontradas expressões cristãs como justiça de Deus, o mistério da iniquidade, a justificação pela fé, pobres em espírito, obras da igreja, obras da lei da igreja, a sorte dos santos, o Senhor dos céus e da terra, etc., que não são encontrados nos textos
rabínicos daquela época, mas o estudioso Eduardo Stauffer apontou 8 diferenças entre o judaísmo de Coro e o cristianismo. Um clericalismo maior em cura, mais radicalismo, mais ritualismo e cerimônias. O preceito de amar os filhos da luz e odiar os filhos das trevas. O militarismo e a preparação para a guerra apocalíptica. A supervalorização do calendário. O caráter esotérico. A experiência de dois messias. O relacionamento diverso com o templo, com o sacerdote de Jerusalém e com a lei. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu já fiz um capítulo. Mas mais adiante eu volto a ler mais. Eu li o 48. Bom dia, fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus os abençoe.